Foi publicado no Diário Oficial da União novos dispositivos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a professora e advogada Natália Cilhão. Natália, qual a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente? Olá, Maria Júlia. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito importante porque ele traz prerrogativas para a criança e para o adolescente, visando sempre a proteção. Então, buscando o bem social, seja a proteção contra a violência doméstica, violência física, psicológica, até a violência sexual, principalmente. Então, como a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, constantemente há necessidade de aprimoração. Porque, como é uma lei que tem 34 anos, quanto mais tempo passa, mais surge a necessidade de novas medidas. Então, o que visa o Estatuto da Criança e do Adolescente? Principalmente essa proteção. Quais foram as últimas modificações publicadas? As mais importantes foram a desse ano, de janeiro, e a de 2022. Primeiro, a de 2022, ela é conhecida como a Lei Henri Borel. Embora ela é uma lei, ela acrescentou questões no Código Penal, no Código de Processo Penal e, principalmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que visa? Medidas protetivas. Principalmente essa questão. Então, por exemplo, a criança que verifica que está sofrendo violência física, psicológica, no âmbito doméstico, pode-se agora o quê? Pedir o afastamento do agressor, medidas para ele não se aproximar dessa criança, desse adolescente, visando o quê? Que a criança não saia daquele ciclo de violência, porque não é só a morte, né? A gente não tem que proteger só para evitar a morte. Então, tem todo aquele ciclo anterior. E uma coisa muito interessante que mudou agora é o quê? O Conselho Tutelar tem mais prerrogativas. Então, foi lá, a comunidade, alguém faz a denúncia, a criança, o Conselho Tutelar vai, busca, vê essa situação e pode pedir para a autoridade. E também, agora, os colégios, hospitais e similares têm que ter o quê? Pessoas capacitadas para reconhecer essas situações de violência. Professora, qual a importância da população saber um pouco mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Como ele tem novas modificações e visa a proteção, às vezes você fica em dúvida. Por exemplo, agora com essa lei nova também de janeiro, instituiu o quê? A proteção da criança contra a violência nos sistemas educacionais. Então, agora, seja um colégio público, um colégio particular, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ter as certidões criminais dos seus funcionários sempre atualizadas. Então, você saber é uma garantia de que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai funcionar. Não adianta nada ter aquela lei linda, maravilhosa, se a comunidade não participar. Então, o vizinho vê uma situação... às vezes, as pessoas têm medo de fazer denúncia por medo de retaliação, por medo de que é mentira. Faça a denúncia, vá no Conselho Tutelar, eles vão averiguar. Não vai chegar uma denúncia e já vão sair prendendo as pessoas, mas para averiguar. Entendeu? Outra questão que mudou também esse ano, o pai, a mãe ou o responsável que não fizer, a criança ou adolescente desapareceu e não comunicar à autoridade pública, vai responder criminalmente. Então, é para você também se prevenir de responder futuramente por um crime. Então, quanto mais a gente tem conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais a comunidade vai poder participar e proteger essa criança e esse adolescente. Porque não adianta só o policial, o conselho tutelar, o juiz, o promotor estar envolvido. Enquanto a comunidade não se unir em prol dessa criança e desse adolescente, o ECA nunca vai ser amplamente difundido. A criança ou adolescente sempre vai ficar à mercê de alguma situação, de alguma violência.